Bem-vindo à PHC TV. Esta apresentação visa mostrar as funcionalidades do Manufactor. O Manufactor é um software de gestão de produção desenvolvido com o intuito de auxiliar a gestão de uma empresa industrial, garantindo a escalabilidade da sua empresa e do seu negócio. A implementação do Manufactor permitirá à empresa gerir todos os seus processos produtivos, desde a criação da ficha técnica do produto até à expedição do produto final para o cliente. Ciente que cada empresa define as regras do seu negócio, o Manufactor foi concebido de modo a ser adaptado a um conjunto alargado de ramos de negócio e produção. Além dos parâmetros disponibilizados na própria aplicação, o software disponibiliza uma framework completa de desenvolvimento, de modo a que os implementadores possam configurar o software à medida da sua empresa. Uma das maiores vantagens do Manufactor é a integração e partilha de informação pelos diversos departamentos da empresa, o que seguramente permite quer uma redução drástica de informação redundante, quer uma maior concentração estratégica por parte dos colaboradores da empresa. A análise rigorosa do custeio do artigo é cada vez mais um fator importante nas tomadas de decisão estratégicas. O Manufactor garante-lhe uma rastreabilidade de todas as suas ordens de fabrico e controle apurado de custos. De seguida, apresentaremos uma breve abordagem do software Manufactor na gestão de empresas industriais. Tradicionalmente, o cliente coloca um pedido de encomenda de um ou mais produtos a uma empresa industrial. No entanto, esta não pode ser interpretada como uma única entidade. Ela é constituída por um conjunto enorme de fluxos físicos e fluxos lógicos. A gestão destes fluxos revela-se um processo de elevada complexidade se não for acompanhada por um software integrado e atualizado. Como apresentado na figura, ao pedido de encomenda de um cliente, vários são os processos e atividades internas que serão disputados na empresa. O gestor de produção recebe os pedidos dos comerciais, averigua as gamas operatórias, confirma se tem estoque suficiente para produzir e coordena a calendarização das operações até ao fabrico final do produto. Todas estas atividades necessitam de um acompanhamento constante para garantir o seu controle e execução. Este é o objetivo do Manufactor. Entrando agora no Manufactor, vejamos o seguinte exemplo. Se um determinado cliente efetuar uma consulta à empresa industrial sobre o seu produto sinal, facilmente o gestor de produção poderá confirmar se terá estoque para a data pedida, acedendo para tal ao ecrã de análise de estoque à data. Este ecrã mostra-nos todos os movimentos de entrada e de saída do artigo em causa, o que permite ao gestor de produção ter uma visão dos seus estoques futuros. Esta análise pode ser extraída por ano, mês ou semana. O software Manufactor permite também a criação de estruturas de artigos em árvore com vários níveis hierárquicos e alternativas de produção, permitindo a sua visualização completa num único ecrã. Com isto, o utilizador facilmente analisa as diferenças entre as diversas alternativas de produção, consultando todas as operações e todos os componentes inseridos na estrutura de fabrico das diversas versões. No caso do artigo de fabrico ser composto por um outro artigo de fabrico, o utilizador pode também consultar a estrutura do segundo. Como já referido anteriormente, as empresas necessitam de um controle de custos apurado. Por isso, o software Manufactor permite-lhe analisar os custos de um determinado artigo para uma determinada quantidade, tendo em conta quer as versões de fabrico do seu artigo, quer os vários critérios de custo para valorização dos componentes, de modo a acelerar o seu processo de resposta ao cliente e a analisar a viabilidade da encomenda. O Manufactor permite-lhe, a partir da simulação de custos, efetuar também a simulação das datas de entrega, recorrendo para tal ao plano mestre de produção. A partir desta simulação, o utilizador pode desde logo optar pela confirmação das ordens de fabrico. De modo a podermos continuar a nossa demonstração, vamos optar pela não confirmação das mesmas.
Devido à complexidade dos fluxos físicos e lógicos presentes numa empresa industrial, qualquer auxílio na dinamização de alguns processos é bem-vindo. Uma das funcionalidades mais requisitadas é a criação de ordens de fabrico, derivando-as das encomendas de cliente, garantindo a sua associação e rastreio. Para tal, o Manufacturer dispõe de uma opção que é a emissão automática de ordens de fabrico. Através desta opção, o utilizador poderá analisar as encomendas de cliente e decidir quais as ordens de fabrico a lançar. A quando da preparação das ordens de fabrico, o utilizador poderá efetuar a reserva e as encomendas a fornecedor da matéria-prima necessária à produção do artigo final. Poderá também configurar as opções de calendarização desejadas para a ordem de fabrico. Desta forma, vários passos são ultrapassados, acelerando o processo de criação de ordens de fabrico e garantindo a rastreabilidade da encomenda de cliente. Entrando agora no ecrã de planeamento gráfico, poderemos verificar que, no software Manufacturer, um utilizador com acessos de planeamento poderá calendarizar as operações das ordens de fabrico, arrastando-as entre os diversos centros de trabalho e analisando as novas datas sugeridas. É possível arrastar as operações tipo drag and drop, apresentando por cores o cumprimento da data de entrega estipulada com o cliente. Sempre que se arrasta uma operação, esta está sujeita às restrições dos métodos de calendarização configurados. O software Manufacturer permite três métodos de calendarização de operações. O primeiro método assenta no tempo útil do centro de trabalho, ou seja, o tempo de máquina disponível deduzindo os períodos não trabalháveis e adicionando os períodos extraordinários. O segundo método adiciona ao primeiro a capacidade de mão de obra, ou seja, controla a afetação de funcionários disponíveis às operações. E, finalmente, o terceiro método adiciona ao primeiro a capacidade de matéria-prima, controlando a afetação dos componentes necessários para as operações. A qualquer altura, a calendarização poderá ser cancelada, não influenciando a informação real da empresa. Assim, o planeador poderá efetuar e avaliar um conjunto de simulações antes de tomar uma decisão. O registro de dados de produção é sempre um processo moroso. No entanto, o software Manufacturer permite o seu registro de uma forma fácil e transparente para o utilizador. É disponibilizado ao operário um ecrã tátil com toda a informação relevante para o seu trabalho. Este ecrã é atualizado automaticamente pela aplicação, caso sejam lançadas novas ordens de fabrico com operações que sejam necessárias realizar à data. Aqui, o operário poderá visualizar por tipo de operação, por ordem de fabrico ou por centro de trabalho, tudo aquilo que tem para fazer. O touchscreen permite a cada operário ter um acesso próprio e introduzir os inícios e fins de operações, bem como as paragens que se registaram no processo de fabrico e o porquê das mesmas. Permite também o registro das quantidades produzidas ou rejeitadas e permite efetuar pedidos de manutenção. Tudo isto ficará registado num diário de trabalho para que o responsável de produção possa, a qualquer momento, consultar e analisar a forma como está a decorrer a produção na empresa. Após o fecho de uma ordem de fabrico, é necessário controlar todos os seus custos. O software Manufacturer permite a análise detalhada por operação dos custos referentes a matérias-primas e centros de trabalho, de forma a compreender totalmente o custo de produção de uma determinada ordem de fabrico. Para tal, o utilizador só terá de aceder à ordem de fabrico em causa e analisar o seu custeio.
Nesta análise, o utilizador poderá ver o preço de cada um dos componentes utilizados na ordem de fabrico, bem como os tempos e custos que cada centro de trabalho teve. Na versão executiva, é ainda possível analisar os desvios de quantidades e custos de matérias-primas e centros de trabalho de uma forma gráfica, recorrendo a um relatório desenvolvido pela Manufacturer Solutions. Como podemos verificar, este relatório mostra-nos quer as quantidades e custos reais de matéria-prima, quer as quantidades e custos previsionais, o que permite ao utilizador verificar facilmente os desvios existentes naquela ordem de fabrico. Como podemos constatar, a gestão destes fluxos é complexa, mas possível utilizando uma ferramenta de trabalho como o Manufacturer. Este engloba todos os passos da gestão de produção para que consiga obter os melhores resultados e considerar a sua empresa como um todo. Como demonstrado, o Manufacturer tem inúmeras vantagens ao integrar a informação e apresentá-la aos utilizadores sobre um interface agradável e intuitivo. O controle de custos e o rastreio das ordens de fabrico tornam o Manufacturer numa ferramenta de apoio à tomada de decisão do gestor de produção.